Gatilho de poder, programa 1. Pause o automático. Escolha a sua resposta. A maior parte do sofrimento humano não vem do que acontece na vida. Vem da forma automática como as pessoas reagem a tudo o tempo todo. Uma palavra atravessada, uma cobrança, um silêncio que incomoda, uma mensagem visualizada e não respondida, um olhar torto, uma crítica, uma situação que se repete, uma expressão facial suspeita. E quase sempre a reação vem antes da consciência. A pessoa responde no impulso, se defende, se explica ou se cala engolindo seco. Pior ainda, explode. E depois pensa: por que eu fiz isso de novo? A verdade é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Na maioria das vezes, você não escolheu agir assim. Você foi acionado. Existe um comportamento automático funcionando em segundo plano, o dia inteiro. Ele foi aprendido, observado, modelado, repetido. Você aprendeu a reagir assim porque viu alguém reagir assim. Você observou, imitou, reproduziu. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde as relações eram conturbadas, onde as respostas eram ríspidas, onde havia tensão, cobrança, silêncio, explosões ou confusão emocional. Não porque alguém queria machucar, mas porque aquelas pessoas também não sabiam fazer diferente. Esse modelo foi sendo absorvido sem que você percebesse. E hoje, ele aparece automaticamente como se fosse quem você é. Mas isso não é quem você é. É algo que você aprendeu. É aqui que entra o gatilho de poder. O gatilho de poder não é pensamento positivo, não é controle emocional, não é espiritualizar a situação e não é tentar ser uma pessoa melhor. Ele é um recurso simples, prático e direto para interromper a reação automática. Quando algo te ativa e você sente o impulso de reagir como sempre, ao invés de responder, justificar ou se explicar, você faz uma coisa só. Você ativa o observador. Internamente, de forma clara e repetida, você diz a você mesmo: observador, observador, observador. Sem analisar, sem conversar com a mente, sem tentar entender nada naquele momento. Apenas observa. O que acontece quando você faz isso é muito interessante. A situação continua. A outra pessoa continua falando. O contexto se desenrola. Mas você não continua sendo o mesmo dentro da situação. Quando você não reage, algo se abre. Você começa a perceber o que a outra pessoa realmente está dizendo e o que ela não está dizendo. Percebe tons, percebe intenções, percebe padrões. E, principalmente, você cria um espaço interno onde antes havia só impulso. Nesse espaço,
surge algo que muita gente perdeu: a possibilidade de escolha. Às vezes, a melhor escolha é não responder. Às vezes, é responder diferente. Às vezes, é responder depois. Às vezes, é mudar completamente a estratégia. Não existe resposta certa. Existe resposta consciente. Quando você para de reagir como sempre, você interrompe padrões antigos. Padrões emocionais, padrões psíquicos, padrões de relacionamento. Aquilo que antes te machucava começa a perder força, não porque mudou fora, mas porque deixou de ser reforçado dentro. Agora, uma coisa muito importante. Você aprendeu a reagir desse jeito por modelagem, por observação e por repetição, seguindo exemplos, copiando comportamentos, reproduzindo o que viu. Por isso, quando você começa a usar o gatilho de poder, é comum sentir incômodo, vontade de reagir, ansiedade, uma sensação estranha de não sei o que fazer agora. Isso não é erro. Isso é o padrão sendo interrompido. O impulso aparece porque foi repetido muitas vezes, e ele só perde força quando deixa de ser alimentado. É por isso que a repetição consciente é tão importante. Toda vez que o incômodo surgir, toda vez que o impulso aparecer, toda vez que o corpo quiser reagir no automático, volte para o observador. A instalação do modo repetitivo aconteceu com dedicação. O desmonte também exige presença. Você repetiu coisas que te machucaram por muito tempo. Agora é hora de repetir uma coisa boa, com consciência, no agora, um momento de cada vez. Pause o automático. Escolha a sua resposta. No próximo programa, vamos falar do outro lado do gatilho de poder. Por que tantas pessoas bloqueiam as coisas boas da própria vida e como ativar o participante sem culpa?